Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando, como hoje é quinta-feira, dia de falar de mangás. E que mangá, meus amigos, é sério, que leitura sensacional que eu fiz aqui dessa obra que sem dúvida vai entrar aí para a lista de melhores do ano de 2022. E olha que o ano mal começou, galera. Eu estou falando de Vida à Deriva, publicação da editora Veneta, material de Yoshihiro Tatsumi. Eu tenho em mãos aqui o box da publicação, é uma série em 2 volumes, você pode adquiri-los tanto individualmente como comprando essa box. Eu vou mostrar mais detalhes aqui para vocês do acabamento gráfico da publicação e da própria box, né, dessa caixinha, que é bem grossa, o papel utilizado, né, um papelão aqui. Então você percebe que tem bastante resistência. E aí, meus amigos, nós temos as edições em si, né? Aqui, ó, o mangazão, publicação aqui, ó, com as lombadinhas para vocês olharem com mais detalhes. E é um material que conta com capa dura, tá? Aqui tem a guarda, papel é o Pollen Bold, de boa gramatura, 464 páginas, ao preço de R$ 104,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. O volume 2 segue o mesmo padrão gráfico, capa dura também, papel Pollen Bold, o mesmo número de páginas, o mesmo preço. E se você eventualmente quiser adquirir a box, o preço de capa é de R$ 199,90. Também vou deixar linkado aí na descrição, caso seja do interesse de vocês. Bom, basicamente nós temos aqui um mangá autobiográfico do Tatsumi, ele que foi importantíssimo para o desenvolvimento dos mangás lá no Japão, tanto em questão de alcance de público, de faixa etária, no desenvolvimento de técnicas narrativas. E o que é interessante é que essa obra não é narrada em primeira pessoa, ela é narrada em terceira pessoa. E com isso ele consegue se distanciar um pouco mais da obra, tirando aquele mero caráter subjetivo na hora de narrar a história. Ainda que, obviamente, ele seja o protagonista e coloque ali as sensações e emoções que ele passou durante todo o desenvolvimento da história, essa narrativa em terceira pessoa consegue também dar um enfoque nas emoções dos outros personagens. Com isso, nós temos um maior equilíbrio entre o subjetivismo narrativo do autor com os elementos fáticos, aquilo que realmente existiu. Essa obra vai além do caráter autobiográfico, ela de certa forma é também um documento histórico, pois o autor ele vai mostrar ali a partir da década de 50 como funcionavam as editoras, o sistema editorial, como eram as escolhas do que seria ou não publicado, o que fazia sucesso, o que não fazia, as editoras que fracassaram, o surgimento de novos talentos, a influência de Osamu Tezuka em relação aos trabalhos do Tatsumi, além de Noboru Oshiro, que também foi muito influente, com o qual ele trocou cartas. Então, galera, nós temos aqui realmente um grande épico, né, do que seriam os mangás da década de 50 e toda a sua evolução, inclusive com abordagens experimentais, onde os autores, aí capitaneados pelo Tatsumi, tentam buscar novas abordagens na hora de contar a história de um mangá. Muito influenciados pelo traço e o estilo narrativo do Osamu Tezuka, os mangás eram mais voltados para o público infanto-juvenil. Osamu Tezuka já se destacava por ser diferente de todo mundo, né? Ele tinha desenhos muito dinâmicos, ágeis, a sua forma de narrar a história, o seu traço já era algo que chamava muito a atenção na época. Obras como o Kimba, o Leão Branco, o Princesa e o Cavaleiro, o próprio Astro Boy mais pra frente, entre outras obras, já transformaram o Osamu Tezuka no principal nome dos mangás lá no Japão. O Tatsumi admirava demais o Osamu Tezuka, porém ele também queria buscar novos ares. Ele acreditava que os mangás voltados somente para o público infanto-juvenil, com tirinhas e histórias mais cômicas, deixava aquele mercado mais engessado. Ele queria propor novas situações. O Tatsumi queria ir além desse público, além das antologias que traziam somente histórias curtas. Ele, na verdade, queria
queria escrever histórias mais longas, que alcançasse um público mais maduro, um público que eventualmente considerasse os mangás não algo voltado somente para a criançada ou como um mero divertimento. Ele foi muito influenciado pelo cinema, inclusive as técnicas, né, narrativas do cinema, tanto do próprio cinema japonês como do cinema americano. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali uma dominância dos Estados Unidos em relação ao Japão, e a cultura americana, ela bateu muito forte ali entre os japoneses. Obviamente existia toda aquela questão do orgulho, né, onde os japoneses que viviam em sistemas milenares, que se sentiam um tanto reticentes com essa invasão cultural americana. Os próprios quadrinhos americanos, de uma certa forma, eles também influenciaram o Tatsumi, desde a forma de não fazer uma história, como também as novas ideias. Por exemplo, aquele gênero hard-boiled, né, onde tudo é mais cru, mais violento. Então, a ideia que foi criada pelo Tatsumi do Gekiga, que seriam realmente abordagens mais realistas, tramas mais próximas do público, não só em roteiro, mas também no trabalho artístico, ela acabou sendo uma soma de ideias que ele acabou absorvendo desde o cinema, dos livros que ele lia, era uma pessoa que lia demais, e também dos próprios quadrinhos americanos. E para vocês terem uma ideia, nesse primeiro momento onde o Tatsumi ele acabou sendo influenciado por Osamu Tezuka, mais tarde o próprio Tatsumi acabou influenciando Tezuka com obras como, por exemplo, Adolf. Então nós temos ali uma geração de artistas que, não na época, porque vamos dizer assim que o Gekiga, entre aspas, fracassou, né? Mas depois outros artistas que eram considerados até mesmo do underground ali, o Tatsumi talvez seja o Robert Crumb japonês, acabaram também tendo essa compreensão de que os mangás poderiam ir mais longe, inclusive em relação às técnicas narrativas que eram aplicadas. Vide o Koike Kojima em Lobo Solitário, que é um trabalho realmente muito marcante e de certa forma até mesmo inovador na forma de contar a história. Então nós temos aqui, galera, algo muito interessante que passa pela vida do Tatsumi, né? A sua família, o pai que parecia não dar muito certo com relação aos empregos, o irmão dele que também foi um mangaka, e esse personagem, sério, eu tenho ali um sentimento com relação ao irmão do Tatsumi, porque ele tinha um certo problema pulmonar, e aí ele colocava todas as frustrações no sucesso que o Tatsumi vinha conquistando. Ele que começou a desenhar e publicar a partir dos 15 anos, e aos 19 já tinha lançado um livro. Então esse irmão que vivia enfermo, hora estava bem, hora estava mal, ele mais atrapalhava do que ajudava, ainda que ele tivesse uma certa função crítica em relação ao trabalho do Tatsumi. Nossa, eu vejo esse personagem com um certo ranço dele, sabe? Porque realmente era um cara que mais atrapalhava do que ajudava. Ainda que depois, conforme ele acabou tratando da doença, você percebe que ele melhorou como pessoa, se sentiu mais apto, mais livre, e continuou também a produzir mangás, mas obviamente com muito menos sucesso do que seu irmão. A história ela se inicia em Osaka, né, onde já existiam algumas editoras que publicavam mangás, e algumas eram até mesmo artesanais, né, era uma coisa mais local, onde os artistas iam em bibliotecas, alugavam os mangás, olha que interessante, e ali tinham produções de fanzines e tudo mais. Com isso, vários artistas acabaram se conhecendo, trocando figurinhas, amadurecendo diversas ideias. É bem interessante também a questão editorial, né? Aquelas decisões do que vai ser publicado, do que não vai. Isso desiludia bastante o Tatsumi, que era aquele sonhador, aquele cara que realmente amava os mangás e queria contar histórias que ia além daquele público-alvo. Então, de certa forma, era um cara fora da curva. O problema é que para você se sustentar, você tem que seguir o fluxo do mercado. Então, o Tatsumi, ele vivia uma vida à deriva. Ele tinha grandes
grandes objetivos, né? Inclusive em relação ao Gekiga, né? Esses mangás mais realistas e tudo mais. Porém, lhe faltava tempo para realizar esse sonho. Ele sempre estava atarefado produzindo obra para as editoras, essas obras que obviamente vendiam e que pagavam as suas contas. Então é bem interessante mostrar essa dualidade do personagem sonhador, de querer fazer um experimentalismo em relação aos mangás, e por outro lado ele acabar cedendo, né, para as pressões mercadológicas. Tem também uma discussão bem interessante sobre os Gekiga serem mangás ou não. Eu particularmente acho que são mangás sim, apenas focados em outro público, assim como existe o shonen, o shoujo, seinen, entre outras demografias aí dos mangás. Para efeitos de comparação em relação aos quadrinhos ocidentais, seria basicamente como as graphic novels criadas aí, entre aspas, pelo Will Eisner, né? Onde nós teríamos ali uma espécie de distanciamento em relação ao que normalmente saíam ali nos mercados editoriais de quadrinhos. Então, as graphic novels seriam voltadas para um público mais adulto, mais maduro, com histórias mais realistas, reflexivas, filosóficas, onde não haveria uma simples leitura, mas algo que levaria o leitor a pensar. Então, basicamente, seria essa correlação que dá para fazer, pelo menos a mais próxima, em relação aos quadrinhos ocidentais. Ainda falando sobre o aspecto narrativo, uma técnica que o autor utiliza para demonstrar a passagem do tempo, além dos fatos óbvios que são as publicações, novas edições, cancelamentos de revistas, o tempo que o personagem leva para fazer determinada obra, pontuar dentro da história do Japão acontecimentos importantes, a assinatura de tratados e acordos entre norte-americanos e japoneses, questões relativas ali à cultura japonesa, a filmes, ao próprio Império japonês, né? Ainda existe lá o imperador e tudo mais. Então ele consegue realmente prender a atenção do leitor do início ao final da publicação. Em apenas 2 dias eu li esses 2 volumes, achei assim sensacional, porque além da própria história do autor ser muito interessante, você tem também esse aspecto histórico, né, do crescimento do mangá, de como o mercado se comportava, a rixa, entre aspas, aí, pelo menos ele dá a impressão aqui de que a maior parte dos autores, eles competiam para melhorar, e não aquela questão da inveja, ainda que obviamente também existisse isso, editoras que acabaram falindo nesse processo todo, trabalhos do próprio Tatsumi que acabaram não ganhando, né, a luz do sol, ainda que ele tentasse, mas sempre atribulado com muitos serviços, questões amorosas também envolvendo o personagem. Então tudo isso, galera, você encontra dentro dessas mais de 900 páginas, num ritmo bem dinâmico, fácil, sem termos muito rebuscados ou excesso de balões que trava um pouco a leitura. Não, é realmente muito gostoso de ler essa publicação aqui de Vida à Deriva de Tatsumi, que acabou ganhando um maior reconhecimento fora do Japão a partir dos anos 2000, com publicações tanto lá nos Estados Unidos como também na Europa. E aí ele já foi ganhando os principais prêmios de quadrinhos mundo afora. Em relação à arte, você percebe ali um aspecto que lembra, né, o próprio Osamu Tezuka, mas que traz também um realismo. E quando eu falo de Osamu Tezuka, são obras mais como Adolf, como o próprio Buda, Ayako, que foi lançado pela própria editora Veneta. Então você percebe, né, que ele está aqui utilizando exatamente o que ele tinha criado lá no início dos anos 50, que foi o Gekiga. O traço dele é leve, com um bom dinamismo, consegue também dar muita expressividade aos personagens. O leitor sente quando o protagonista ele tá magoado, quando ele tá triste, quando ele tá empolgado, feliz. Tudo isso através da narrativa e do traço do Tatsumi. Em relação ao aspecto editorial, a editora Veneta mata a pau com essa publicação. Nós temos aqui, galera, as notas da edição brasileira, com esclarecimentos, com situações, fatos e pessoas que são mencionadas na obra. Então tá bem legal mesmo, e ela colocou ao final, então não ficam somente como nota de rodapé, eventualmente quebrando ali um pouco o ritmo da leitura. Nós temos aqui também fotos
olha só, do autor, de outros mangakás. Faltou um pouquinho de revisão, mas eu não diria que faltou, porque considerando que são mais de 900 páginas, eu observei mais ou menos uns 3 erros, eu acho que está dentro da margem aceitável, né? Em suma, galera, nós temos aqui uma obra-prima dos mangás, eu adorei essa publicação, por isso que eu falo que é difícil montar um top 10 das minhas melhores leituras, porque agora que nós estamos descobrindo obras como essa, né? Além de outras que estão sendo lançadas pela editora Pipoca e Nanquim, pela editora Devir, pela JBC, New Pop, Panini, enfim. Então é realmente muito empolgante ler esse tipo de trabalho. E que nota que eu dou para A Vida à Deriva? Nota 10! Não tem como ser diferente. Indico demais esse mangá para vocês. São apenas 2 volumes. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!